Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago Ribeiro, trazendo mais uma aula no nosso canal Nutretário, voltando na verdade com as aulas, né? E hoje nós vamos falar de frações, tá? Eu quebrei um pouco da ordem da matemática, geralmente você vem aritmética, vai vendo potência e radical depois, mas tudo tem um motivo, tá bom? Então hoje falando de frações, nessa verdade esse vídeo vai ser dividido em várias partes, né? Para que a gente possa ver todo o conteúdo realmente, entrar em números decimais. E se você depois quiser saber sobre dízimo periódico e tudo mais, já tem vídeos aqui no canal onde você pode assistir e ter acesso a esse conteúdo, beleza? Então, uma introdução no que seriam as frações, tá? Você tem aqui um A e um B, que são números inteiros, B diferente de zero. O número inteiro ele pode ser positivo ou negativo, tá? Então, você pode escrever um C, que também vai ser um número, mas aí não necessariamente inteiro, tá? Da forma A sobre B. E essa é a importância do B ser diferente de zero. Caso B fosse zero, você teria uma indeterminação, certo? Porque quando você tem uma representação de uma fração, você tem um número formado por uma razão. Por isso até que depois dá-se o nome do conjunto formado por todas as frações e até pelos números inteiros, né? Como racionais, que eles são formados por uma razão. E uma razão matemática é divisão. Então, A sobre B é racional. Então, quando você tem a representação dessa fração, na verdade todos esses termos, eles têm nomes que já são bem conhecidos das operações fundamentais. Porque quando você tem o A, ele representa, numa divisão mais simples, o dividendo. Beleza? Quando você tem o B, você tem o seu divisor. E o resultado dessa divisão, quem seria? O resultado da divisão é o quociente, que é representado aqui pelo C. Tudo bem? Então você tem esses três elementos básicos, né? Então quer dizer que sempre que eu quiser escrever uma fração A sobre B, eu posso fazer divisão de A por B. Beleza? Vamos lá, e aí a fração ela tem dois elementos, né? O elemento que fica na parte de cima, né, o que também pode ser encarado como dividendo, é o numerador da fração. Então a gente vai passar a chamá-lo de n, tá? E você tem também a parte que fica embaixo, que é o divisor da fração, que nós vamos chamá-lo de denominador, então representado pela letra D, beleza? E quando você tem o numerador e você tem o denominador, se o seu denominador for 1, 1 ou menos 1, você garante que o seu resultado é um número inteiro, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 7 sobre 1, pensa na divisão, 7 dividido para 1 vai dar 7, então você tem um número inteiro aí. Se você tem 8 dividido por menos 1, o resultado dessa divisão é menos 8, então você vai fazer com que ela apareça ali como um número inteiro, tudo bem? E embaixo, quando você tem números de 2 até 10, você ainda consegue chamar por representações numéricas quando você fala lá dos numerais ordinais, né? Então, por exemplo, não todos, né? Mas você pode ver que o 2, você tem um numerador qualquer. Você pode falar meios, né? Então, por exemplo, se o n fosse 5, eu teria 5 meios. Quando você tem o denominador 3, terço. Quando você tem o denominador 4, quarto. O 5, quinto. Sexto, sétimo, ou sétimos, né? Dependendo do valor, oitavo, nono e décimo, né? Então você tem, por exemplo, 1 sobre 10, você tem 1 décimo, você tem 2 sobre 9, você tem 2 nonos, você tem 3 sobre 8, você tem 3 oitavos, né? Então, por aí segue. E quando o seu denominador é maior que 10, você fala um número que corresponde àquela posição e o complemento avos, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, 2. Como é que eu vou chamar esse número? Eu chamo essa fração de 2 13avos. Beleza? Então, quando você fala 2 13avos, essa complementação aqui entra, porque avos se refere justamente à divisão em partes maiores que 10. Então, se você divide até 10, você leva os nomes simples. Passou de 10, aí você já coloca avos. Por exemplo, aqui 4 101 avos, porque está dividido em mais parte do que 10. Então aqui a gente passa até a classificação das frações como sendo a fração própria, né?
A fração própria você vai ter quando o seu numerador for menor que o denominador. Então a gente pode pensar até numa caracterização visual de uma fração. Por exemplo, se eu tenho aqui 2/3, o numerador é menor que o denominador, certo? Em valor absoluto, claro. Porque se você for pensar em números negativos, é um pouco diferente essa notação. Mas vamos pensar então aqui numa questão visual. Você tem aqui o seu inteiro, certo? O seu inteiro vai ser representado pela quantidade de partes que ele é dividido pelo denominador. Então aqui você dividiu esse inteiro em 3 partes, tudo bem? Dessas 3 partes, você seleciona 2. Então, o numerador pode também representar a quantidade de partes selecionadas e o denominador a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Beleza? Você também vai ter a fração imprópria, né? Fração imprópria aqui quando o seu numerador for maior ou igual ao denominador. Vamos pensar o seguinte: quando você tem aqui, por exemplo, 7 meios. Parece complicado você pensar na notação que você está dividindo o inteiro em 2 partes e está pegando 7 partes dele, certo? Mas vamos lá, a gente pode pensar nisso assim. Eu tenho aqui o inteiro dividido em 2 partes. Aí eu tenho aqui o inteiro representado de mesmo tamanho, dividido em 2 partes. Tenho mais o inteiro representado do mesmo tamanho e dividido em 2 partes. E aqui eu tenho outro inteiro representado em mesmo tamanho e dividido em 2 partes. Tá? Então, quando você faz isso, vamos imaginar que você vai tomar 7 partes. Então, aqui eu tenho cada inteiro dividido em 2 partes. Então, eu tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Então, você tem 7 partes tomadas de inteiros divididos ao meio. Tudo bem? Então, isso caracteriza uma fração imprópria. Show de bola? Então vamos lá, a fração aparente. A fração aparente é que, na verdade, ela representa uma divisão onde o quociente é um número inteiro. Então, como assim? A gente vai pegar aqui, então, que uma fração aparente é quando o m pode ser escrito como um denominador vezes uma constante k qualquer. Então, por exemplo, quando o n é múltiplo do denominador, né? Quando ele consegue ser dividido pelo denominador. Então, vou pensar aqui, 16 sobre 4. Você escreveu como forma de fração. Só que se você dividir 16 por 4, isso vai dar quanto? Isso vai dar 4. Então você consegue efetuar essa divisão. A mesma coisa vai acontecer quando o numerador e o denominador forem iguais. Né? Então, por exemplo, 6 dividido por 6, isso dá 1. Então aqui você também tem uma divisão onde o resultado vai ser um número inteiro. Tá? Você tem que tomar cuidado se cai no problema, por exemplo, A sobre A. Né? A é simples, A dividido por A vai dar 1. A dividido por A vai dar 1 se o problema garantir para você que o A é diferente de 0. Tá? Tem que ser feito algumas restrições para que você possa garantir que essa divisão realmente deu 1. Bem? Então vamos lá. E a fração da forma irredutível. Como é que você pode fazer uma fração da forma irredutível? Você pensa o seguinte. Você tem aqui uma fração 3/7, certo? Quando uma fração for irredutível, você pode afirmar com certeza que o MDC entre o numerador e o denominador é igual a 1. Ou seja, essa fração não tem nenhum múltiplo em comum aos dois, ao seu próprio 1. Então você garante que o maior divisor comum entre os dois é 1. Então, quando isso acontece, você pode dizer que os números são relativamente primos, ou que eles são primos entre si. Não necessariamente os números precisam ser primos, né? Você pode pensar aqui em 16 sobre 25. 16 não é um número primo, 16 é 2 à quarta, 25 é 5 ao quadrado. Só que esses números são relativamente primos, porque o único divisor em comum entre eles é 1. Né? Se eu só pensar nos inteiros, 1 menos 1, mas isso daqui faz com que essa fração seja irredutível. E quando a fração não é irredutível, né, você pode pensar no caso 4 sobre 6. 4 sobre 6, você sabe que esses dois caras têm um múltiplo comum, né? Que você pode reescrever o 4 como sendo 2 vezes 2, e você tem o 6 que você pode reescrever como sendo 2 vezes 3. E aí, nesse caso, você tem o 2 dividido por 2 aqui. Então, você pode efetuar essa divisão, isso dá 1.
logo você tem o resultado como sendo 2/3. Tudo bem? O que leva ao último caso, que são as frações equivalentes. As frações equivalentes, quando você tem numerador e denominador, quando você faz a divisão, o resultado gerado é o mesmo. Né? Então, por exemplo, vamos dizer que você tem essa fração aqui, 15 sobre 25. Tudo bem? Se você prestar atenção na aula de fatoração, você pode fatorar o 15 como sendo 3 vezes 5. E o 25 como sendo 5 vezes 5. Já que isso é verdade, você pode dividir 5 por 5. Então, essa fração vai ser 3/5, né? Quando você faz esse valor em cima e embaixo em comum através da fatoração, é o que muita gente conhece como simplificação, né? Você simplifica com o número de cima pelo número de baixo, é isso. Você encontra dois fatores em comum, tanto o numerador quanto o denominador, e efetua a divisão entre esses dois valores. Quando você faz isso, você tem aí duas frações que são equivalentes. Então, frações que são equivalentes. 14 sobre 42. Né? Vamos pensar aqui na fração, ela vai ser equivalente à fração 2 sobre 6. Né? Também vai ser equivalente à fração 1/3. O que aconteceu aqui? Se você multiplicar por 2 numerador e denominador, ela se transforma na fração 2/6. Se você multiplica numerador e denominador por 7, ela se torna a fração 14 sobre 42. Então é isso. Essa é a primeira parte da aula, tá? As outras partes ainda vão sair essa semana. Então fiquem atentos às outras aulas para que a gente possa conseguir ter o total domínio desse assunto que é de total importância da gente, né, na matemática daqui para frente. Beleza? Qualquer dúvida, deixa no comentário. Se curtiu o vídeo, deixa o joinha. Se não é inscrito no canal ainda está vendo pela primeira vez, se gostou, se inscreve e compartilha para mais pessoas terem acesso à informação. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.